Seguiu? Mandou mesmo. Todos os irmãos com a paz do Senhor, é um prazer, um privilégio estar aqui mais esta manhã para darmos início a mais uma EBD, mais uma escola dominical, mesmo que seja online, e agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade e grandiosidade de estarmos aqui, né? Para dizer que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor e toda adoração. Porque nós estamos aqui para dizer que só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de ser louvado. E estamos já na lição de número 3, que tem como título A Eleição e Predestinação. É uma lição um tanto que muito polemizada, né? O pessoal discute muito, mas não é nosso intuito aqui essa manhã discutir, mas esclarecer algumas coisas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, antes de iniciar, quero apresentar aqui o nosso irmão Graciel, que foi convidado para nos dar uma força aqui esta manhã. É um prazer, vai ser hoje. E é um privilégio, desde já, agradeço a sua presença, tá? Já te passo a oportunidade. Vamos cantar um hino para dar início? O hino da harpa 192. 192 da nossa harpa cristã. Tem tudo a ver com essa lição desta manhã, né? Pelo sangue. É o 192 mesmo, eu estou enganado, é pelo 192. Soltar o playback ali, quer soltar o playback ali, por gentileza, me ajudando nesta manhã. Está ali a outra aba aí já está aberta, a aba do YouTube, ó. Do meio. Isso. Pode dar play aí. Vamos cantar esta manhã, adorar o nosso Senhor. Onde você estiver no seu lar, adore ao Senhor. E foi pelo sangue de Jesus, pelo sangue. Fora do sangue de Cristo não existe salvação. Remissão do pecado. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, pecador do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção. O Calvário, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador,
poema do pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário, pelo sangue de Jesus no Calvário. É pelo sangue de Jesus que nós somos purificados, que nós somos libertos, porque o sacrifício de Cristo é o sacrifício que nos purifica de todo o pecado. Independente da eleição, da predestinação, foi pelo sangue, foi o sacrifício de Cristo. Eu falo que a maior mensagem que possa existir, é a mensagem do Calvário. Se nós não cremos na mensagem do Calvário, nada nos adiantaria nós estarmos aqui, né? Porque foi pelo sangue de Jesus. De antemão, vamos dar início aqui, lendo o textual. O textual nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática nos fala o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseveriam na fé em Cristo Jesus. Amém? Nós somos eleitos de Cristo, né? Nós somos escolhidos de Cristo. E, como eu falei, eu convidei nosso irmão Graciel. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, e depois nós vamos estar dando a oportunidade para ele dar uma explanada no assunto, ligeiramente, porque nosso intuito aqui não é ser cansativos, nem muito taxativos, mas é esclarecer algumas coisas, né, para aprendermos um pouco mais. Que escola dominical, EBD, é lugar que você aprende, onde você cresce, onde você desenvolve o seu conhecimento, para não sermos enganados com vãs teologias, com vãs filosofias, com ignorâncias que tem aí fora, né? Onde nesse momento que nós estamos vivendo, o pessoal está meio conturbado, meio preocupado, tem crente tão desesperado quanto aqueles que não conhecem a Cristo, mas esta manhã estamos aqui para dizer que Jesus é bom. Amém? Vamos ler a leitura bíblica em classe. Os irmãos que não têm a revista aí no seu lar, podem pegar a Bíblia e abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o verso 4 até o 12. Amém? Efésios 1, 4 ao 12. Leamos a palavra de Deus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Glória a Deus por essa leitura bíblica. O apóstolo Paulo nos confiou a palavra do Senhor. A introdução nos diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Nesta manhã nós não viemos aqui discutir doutrina, nem teologia, né? Mas não tem como não falar de teologia na igreja, porque se formos falando de teologia, estamos falando do próprio Deus, um estudo do próprio Deus. E aqui nesta manhã nós vamos estudar um pouquinho. Já convido o nosso irmão Graciel para nos explanar um pouquinho mais o assunto, e fique à vontade, e logo mais nós estamos concluindo. Deus abençoe. Eu gostaria de saudar a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, né? Com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer também ao nosso irmão Misael pelo convite, onde aqui nós vamos falar sobre esse assunto que é um tanto polêmico, né? Desde a história da igreja, há mais de 400 anos atrás, já se discutia sobre esse assunto, né? E é um assunto que tem na Bíblia, e se tem na Bíblia nós devemos discutir, né? Como o irmão Misael já falou, nós vamos colocar as posições, explanar as posições da nossa doutrina pentecostal, do qual, né, a Assembleia de Deus também crê. Não estamos aqui para falar de outras denominações, mas estamos aqui para falar, né, sobre esse tema de forma equilibrada. É um assunto que se estende, né, de gerações a gerações. Então nós vemos duas principais pessoas, né, que já falavam sobre esse assunto, já discutia sobre a eleição e sobre a predestinação, que foi o Pelágio e Agostinho. Lá no ano de 353, nós vemos que se levantou essa discussão sobre eleição e predestinação. Por quê? Pelágio, ele era um bispo inglês, e ele veio com essa discussão, dizendo que o homem, depois da queda no Jardim do Éden, nós sabemos que o homem ele caiu ali no Éden, né? A palavra de Deus nos informa isso. Romanos capítulo 3, verso 23, nós vemos que Paulo fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então o homem, quando ele caiu ali no Jardim do Éden, ele ficou incapaz de salvar-se pelos seus próprios méritos. Então Pelágio ele já falava que a natureza humana, a natureza do homem, era uma natureza boa e inalterável. Ou seja, ele acreditava que o homem, mesmo caído no pecado, a sua natureza ela não foi alterada. Ele também afirmava que não há pecado herdado e, portanto, não há de se falar em pecado original a alcançar toda a criatura humana. Então ele tinha essa posição. E Agostinho de Hipona, que era o bispo de Hipona, Agostinho era um homem prostituto, era um homem que não cria em Deus, mas uma certa vez ele leu no jardim da sua casa, ele leu Romanos capítulo 16, e ele ouviu uma criança falar: toma e leia. E ele leu o versículo de Romanos capítulo 16, e ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ele foi um dos
maiores pregadores de todos os tempos, dos maiores teólogos que já existiu, foi Agostinho. Então Agostinho, ele refuta Pelágio, afirmando o seguinte, que o homem herdou de Adão o pecado, e que o homem não é capaz agora de se salvar-se pelos seus próprios méritos, que o homem precisa então da graça de Deus para iluminar a sua razão, para iluminar o seu pensamento, para que ele possa novamente voltar-se à comunhão com Deus. Então nós vemos já esse debate lá na época de Pelágio e na época de Agostinho. Não vamos adentrar muito nesse assunto, porque não temos o tempo suficiente para falarmos sobre esse assunto. Se nós observarmos mais para frente, lá no século XVI, depois da Reforma Protestante, nós tivemos outros dois camaradas também que entraram na discussão sobre a eleição e a predestinação, que foi Armínio e Calvino. Ali no Sínodo de Dort, em 1618, houve esse questionamento e ali foi estabelecido os 5 pontos de Calvino e os 5 pontos da doutrina calvinista. Mais para frente eu vou dar uma pincelada para que os irmãos possam entender, porque nós assembleianos, a Assembleia de Deus, nós viemos da linha doutrinária e teológica de Armínio, e aí nós vamos entender por quê, qual a diferença de Armínio para Calvino. Mas se nós formos para as páginas do Velho Testamento, falarmos sobre a eleição nesse momento, se nós formos para as páginas do Velho Testamento, nós vemos que Deus ele sempre escolheu alguém. E nós observamos também que a escolha de Deus ela pode ser tanto individual como pode ser também coletiva. Observe Gênesis capítulo 12, o verso 1. Vocês podem observar isso aí, podem ler, anotar os versículos para depois vocês lerem. Nós vemos que Deus chamou quem? Deus chamou Abraão. Abraão era da terra de Ur dos Caldeus, uma terra que era totalmente, o povo era idólatra, era uma das maiores metrópoles daquela época, e o pai de Abraão adorava outros deuses, mas Deus chamou Abraão, Deus escolheu Abraão. Então nós vemos que Deus ainda escolhe homens de forma individual e de forma coletiva. Nós vemos também que Deus escolheu Moisés, ali em Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 10, você pode também anotar, porque não vai dar tempo a gente falar os versículos. Nós vemos que Deus ainda escolheu Arão ali para o serviço do sacerdócio ali do tabernáculo. Foi uma escolha também individual. Logo mais também Deus escolhe a própria tribo de Levi para fazer parte do serviço do sacerdócio, né? Deus escolheu também de forma coletiva, Deus escolheu Israel, o povo da promessa, o povo da aliança, que Deus fez aliança com esse povo. E Deus escolheu Davi, Deus escolheu Salomão, Deus também escolheu a própria cidade de Jerusalém para ser a capital, né? O centro da adoração ao Deus verdadeiro. E Deus escolheu também Jeremias e tantos outros personagens que, se nós formos falarmos aqui, não dará tempo, mas observe que Deus escolhe, né? Isso foi no Novo Testamento, no Velho Testamento. Se nós partirmos para o Novo Testamento, nós vemos também a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, e Misael até já leu aqui o texto áureo, falando que desde a fundação do mundo, Deus já tinha escolhido o seu povo para ser um povo separado. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, ali no capítulo 2, Deus está falando ali que Ele escolheu um povo seu, um povo adquirido. Então, nós vemos que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo já foi escolhida desde a fundação do mundo. Nós vemos também que no momento que
Judas, ele pecou contra, ele se suicidou, teve que haver uma escolha ali, e houve-se então a escolha de Matias, no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, 26 ao 28, se vocês podem acompanhar. Nós vemos que o próprio Paulo, o Saulo, em Atos capítulo 9, verso 15, nós vemos também a escolha dele ali. E por fim nós vemos o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Isaías profetizou, Isaías fala muito sobre isso, a escolha do servo sofredor. Então nós vemos, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, Deus escolhendo pessoas. E Deus escolhe pessoas para quê? Deus, ele escolhe pessoas, ele escolhe um povo ou indivíduos para pertencer a ele de uma forma única. Então Deus escolhe pessoas para pertencer a ele de uma forma única, e Deus escolheu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós nos deparamos nessa breve introdução com duas eleições, que é a eleição individual e a eleição corporativa. São esses dois tipos de eleições que nós encontramos na Bíblia. E algumas pessoas, às vezes, elas acham que a eleição e a predestinação, alguns teólogos afirmam que essas duas palavras, elas têm o mesmo significado, são palavras sinônimas, enquanto que existe outros teólogos que discordam disso, porque o que acontece? Deus, ele escolhe um povo seu, ele escolhe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada no sangue dele, como já escutamos o hino nesta manhã. Só que para você fazer parte desse corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, você precisa aceitar o Evangelho de Cristo Jesus, para que você possa então fazer parte desse corpo de Cristo. A igreja foi escolhida, mas você só pode fazer parte dessa igreja se você então ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, responder positivamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí sim você vai fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes algumas pessoas falam: eu fui eleito. Sim, eleito em Cristo Jesus. Eleito de quem? Nele, no Filho, em Jesus Cristo. Mas essa eleição, ela só se torna eficiente se o homem receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque nós fomos eleitos em Cristo Jesus para nós sermos santos e irrepreensíveis, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 1. Eu fui eleito em Cristo, mas eu continuo no mundo, eu continuo praticando as coisas que não agradam a Deus. No tempo certo, Deus vai me trazer para a igreja dele. Então nós temos aí dois tipos de eleição. A Bíblia, pelo menos, coloca esses dois tipos de eleição. E a palavra predestinar, que aí há uma discussão muito grande, sobre a doutrina calvinista. Eu vou falar os 5 pontos de Calvino, e para nós entendermos melhor, nós vemos que na palavra de Deus nós encontramos essa palavra predestinação. Romanos capítulo 8, verso 29, vamos ler para nós entendermos esse versículo, Romanos 8 e o verso 28 e 29, que vai dizer assim, 28: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, ou seja, os que ele dantes, desde a fundação do mundo, já foi preparado, que ele conheceu, também agora ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que também ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, você não pode ser predestinado sem antes você receber também a chamada de Deus. A chamada de Deus. Então, a palavra predestinar, ela significa determinar antes. É Deus determinando antes todas as coisas. E essa palavra, ela aparece pelo menos 6 vezes no Velho Testamento. Em Romanos capítulo 8, verso 28, 1 Coríntios 2 também você vai encontrar, e o próprio texto que nós lemos aqui de Efésios capítulo 1 e o verso 4. Então, diante dessa introdução sobre eleição e predestinação, eu gostaria agora de falar sobre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, porque é um assunto é uma controvérsia que se prega há mais de 400 anos e ninguém chega a uma conclusão. Por quê? Os 2 pontos, se nós observarmos, nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras. O que nós devemos entender nessa lição da eleição e da predestinação é que nós somos eleitos e predestinados em Cristo Jesus. Foi nele, em Jesus. Se observarmos em Efésios, eu acho muito interessante isso, eu até marquei aqui na carta de Efésios, capítulo 1, observe que tudo que Paulo está falando aqui, ele está dizendo que tudo é em Cristo, né? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Em quem? Em Cristo. Como também nos elegeu em quem? Nele, em Jesus Cristo. Nós fomos eleitos para sermos irrepreensíveis diante de quem? Dele, de Jesus Cristo. Em quem? Nele, em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, né? Nós somos comprados pelo seu sangue. A palavra redenção dá-se sentido, dá-se entendimento de que é como se fosse um mercado, né? Naquela época dos romanos, alguém ia lá no mercado e comprava um escravo. Comprava o escravo, tirava as correntes da mão dele e levava ele para viver livre. Então nós também fomos redimidos pelo seu sangue, porque outrora a Bíblia nos fala que nós éramos escravos do pecado. E Romanos capítulo 7 vai dizer que agora nós não somos mais dominados pelo pecado. Não significa dizer que nós não temos pecado. João diz que aquele que não pecar, né, está se fazendo mentiroso. Mas agora nós somos comprados em quem? Em Jesus Cristo. Não existe, ninguém pode ser eleito, ninguém pode ser predestinado a não ser em Jesus Cristo. Não há outro caminho. O próprio João, em capítulo 14, o verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, tudo aqui que Paulo está falando é tudo nele. É dele, é tudo em Cristo Jesus. E o verso 10 ele diz: e tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como a que estão na terra. Nele, em Jesus digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus, Ele não predestinou indivíduos, pessoas, uns para a salvação e outros para a perdição. É claro que dentro dessa predestinação, que é em Cristo Jesus, também existe aqueles que vão ser perdidos. Por que vão ser perdidos? Porque não aceitaram a mensagem do Evangelho. Então, logo, se não aceitaram a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, elas serão perdidas. Mas não porque Deus o predestinou para irem para o inferno, mas porque elas rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, em 1618, houve um sínodo de Dort, que era
o seu celular. Aqui. Acabou? Em 1618, lá na França, teve um sínodo de Dort. O que acontece? Ali tinham os remonstrantes. Eram as pessoas que seguiam Armínio. Armínio, ele era um teólogo holandês, né? Teólogo holandês. E eles seguiam Armínio. Aí depois que Armínio morreu, faleceu, eles estabeleceram então os 5 pontos da doutrina de Armínio. Em contrapartida, quando os calvinistas que seguiam o Calvino, eles viram aqueles 5 pontos, eles escreveram também 5 pontos, debatendo, contrapondo o que Armínio escreveu. Aí depois, eu acho importante falar nisso, né? Que isso aí foi depois que Armínio e Calvino já tinham morrido, né? E ficou os seguidores dele, né? Como hoje também existe pessoas extremadas, né? Que seguem a Calvino, que matam e morrem pela doutrina calvinista. Mas é uma coisa simples que nós vemos na palavra de Deus, né? Nós vemos estabelecido na palavra de Deus. Eu acho que nós devemos só ter o quê? Cuidado, né? E chegarmos a um ponto de equilíbrio. Então, o que é que Armínio propunha? Armínio propunha e dizia que Deus, ele salva as pessoas através da sua presciência. Através da sua presciência. Se nós vermos lá em 1 Pedro, nós vamos ver que ele fala sobre isso, né? 1 Pedro fala sobre isso, sobre a presciência. Se eu não me engano, é 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver esse versículo. 1 Pedro capítulo 1 vai falar sobre esse versículo, sobre a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? É que Deus, ele prevê, ele enxerga todas as coisas que vão acontecer antes de nós. Ele prevê todas as coisas. Ele prevê o que vai acontecer, né? Ele prevê as pessoas que vão responder positivamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, através da presciência de Deus, o homem pode escolher ou não se vai aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Enquanto que Calvino, ele acreditava que a salvação se dá através da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Calvino acreditava que o homem, quando ele caiu ali no Jardim do Éden, quando o homem houve a queda no Jardim do Éden, o homem perdeu então o livre-arbítrio, né? O homem perdeu o livre-arbítrio, a sua disposição de escolher o certo e o errado. Se ele perdeu o seu livre-arbítrio, então ele acreditava que só Deus, através então da sua soberania, podia entrar então no coração daquele homem e salvar ele. Mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não queira, porque ele agora não tem mais condição de responder ao Evangelho. Então a soberania de Deus é quando Deus faz alguma coisa da forma que Ele quer, a hora que Ele quer, sem dar explicação a ninguém, porque Ele é soberano. Já Armínio, ele cria diferente. Ele fala, não, Deus, ele prevê todas as coisas. Ele sabe, lá daqui a 10 anos, 20 anos, aquela pessoa, se ela vai responder positivamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas depende daquela pessoa, se ela quer ou não. Então, existe a soberania de Deus e existe também a presciência de Deus. Então, esses dois pontos é um embate teológico, né? É esse embate teológico que virou o século e até hoje as pessoas debatem sobre isso aí. Mas o importante é o seguinte: o importante é que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Foi em Cristo Jesus, foi através do seu sangue que Jesus nos salvou. Independente se foi através da soberania de Deus, se foi através da presciência de Deus, o importante é que Cristo nos alcançou através da sua graça. E por isso que nós estamos aqui falando das suas riquezas e das suas maravilhas. Então, foi estabelecido
ali naquele sínodo de Dort, os 5 pontos do calvinismo, certo? Os 5 pontos do calvinismo. Então, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Romanos capítulo 3 e o verso 23, nós vamos ver que a Bíblia nos fala que todos pecaram. Romanos capítulo 3 e o verso 23. Você pode me acompanhar aí na palavra de Deus e depois você pode marcar para você poder estudar depois. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se nós formos para Gênesis capítulo 6, nós vamos ver também que o próprio Deus falou que se arrependeu de fazer o homem e que agora o homem pecava constantemente. O homem é pecador constantemente. Então nós vemos que depois que Adão pecou, entrou-se então o pecado na humanidade. Então o homem agora, segundo Armínio, não segundo Calvino, ele diz que o homem é depravado totalmente, que o homem perdeu a sua razão, perdeu a sua capacidade de escolher Deus, porque o homem agora só está inclinado para as coisas más, porque ele perdeu lá no Jardim do Éden. Então isso chama-se a depravação total. E o segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. Depois eu vou falar para os irmãos sobre os 5 pontos do arminianismo e nós vamos ver que há uma diferença, porque na eleição incondicional, Calvino ele acreditava que as pessoas eram eleitas sem nenhuma condição, independente do que você tinha feito ou não, você era eleito. Já no arminianismo, a eleição não é incondicional, mas é a eleição condicional. Essa condição que eu acabei de falar, que é se você receber o Evangelho. A Bíblia vai dizer assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que as pessoas aceitam a Cristo através de quê? Do Evangelho dele. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Os que ouvem a palavra de Deus e responderem ao chamado do Evangelho serão salvos. Então, essa eleição de Calvino é uma eleição incondicional. Ele acreditava que as pessoas seriam salvas independente da condição. Ou seja, Deus, através da sua graça irresistível, como ele fez com Saulo, que Saulo estava ali no caminho de Damasco, e a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Paulo, ele ouviu uma luz e caiu do cavalo, ficou cego por alguns dias e respondeu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Deus escolhe pessoas, segundo Calvino, através da eleição incondicional. O terceiro ponto, nós não vamos se estender muito porque não vai dar tempo. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. O que seria a expiação limitada? A palavra expiação, ela aparece lá no Velho Testamento, quando o sacerdote levava a oferta, levava o animal ali até o tabernáculo, e ali ele oferecia aquele animal, que era no dia da expiação, uma vez por ano, para cobrir o pecado do povo de Israel e para cobrir o seu próprio pecado. Então, era uma expiação ali. E o calvinismo acredita que essa expiação, hoje, ela é limitada, ou seja, que Jesus Cristo, ele morreu somente pelas pessoas que seriam salvas. Ele não morreu pela humanidade. Mas nós vemos em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para que todo aquele que nele
crê. Aquele que crê em Jesus Cristo e aceitar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela é salva, né? Se nós vermos em 1 Timóteo, nós vamos ver também que Paulo fala que Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Calvino acreditava que a expiação ela é limitada, que Jesus ele morreu para salvar apenas algumas pessoas, né? Ele acreditava que Deus predestinou algumas para o inferno e outras que Deus predestinou para a salvação. O terceiro ponto do calvinismo nos informa o seguinte, que a graça ela é irresistível, ou seja, que o homem ele não pode resistir à graça de Deus. Então por exemplo, se fosse o irmão Misael, ele está lá no mundo, mas Deus quer salvar o irmão Misael. Deus, através da sua graça, ele entra no coração daquele pecador, mesmo que ele não queira ser salvo, ele não resiste à graça de Deus. Então a graça ela é irresistível, ela quando chega é irresistível. Quanto que no arminianismo a graça ela é resistível, ou seja, a pessoa vem para a igreja, ouve o Evangelho de Jesus Cristo, mas ela tem a condição de escolher se ela vai seguir ao Evangelho e não vai seguir ao Evangelho. Então a graça no ponto de Calvino, ele acreditava que a graça é irresistível. Aí ele cita o próprio Saulo, né? Porque Saulo estava resistindo à mensagem do Evangelho, e até que um ponto que ele não resistiu mais e caiu sobre o chão, né? Porque ele viu aquela luz e ali ele não resistiu mais. Mas nós vemos na palavra de Deus que o homem pode escolher, né? O certo ou o errado. Nós temos em nossa consciência e sabemos escolher o que é certo ou o que é errado. Se você vai andando ali e você vê uma poça de água no chão, você pode escolher se você vai pisar naquela poça de água ou se você vai desviar. Então o homem tem essa capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. E por último, é a perseverança dos santos. Então eles acreditam que o homem então é depravado totalmente, agora foi eleito incondicionalmente através da expiação limitada, recebeu a graça irresistível, agora Deus vai fazer com que ele persevere até o fim, que é aquela questão, uma vez salva para sempre. As pessoas falam, uma vez salvo para sempre. Nós sabemos que Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ele dá condição de nós vivermos uma vida de santidade, porque ele nos chama e nos capacita. E a Bíblia vai dizer o quê? Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o final. Deus, quando chama o pecador, ele dá condições para que o pecador viva em santidade. Nós temos condições. Primeiro porque Cristo Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas. Não existe nenhum entretenimento no mundo que nós vemos aí. As pessoas às vezes colocam para os próprios jovens o entretenimento da música. Vamos segurar o jovem. Não. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é completo, ele é suficiente para as nossas vidas. Então Deus ele dá condição, através da sua palavra, de nós vivermos uma vida de santificação. Agora, nós vemos no livro de Hebreus mesmo, que são o livro de exortação, o livro que está nos alertando a nós andarmos retamente na palavra de Deus. Ele nos alerta a nós vigiarmos. Se fosse assim, se eu fosse uma vez salvo para sempre, Jesus ele não nos advertimos sobre nós vivermos uma vida de vigilância, nós vivemos uma vida de oração. O próprio apóstolo Pedro vai nos dizer o seguinte: olha, cuidado, porque o diabo ele anda
Ele anda como um leão, né? Rugindo, buscando a quem possa nos tragar. Então nós devemos ter esse cuidado, que nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós vamos perseverar até o fim. Daniel capítulo 12, verso 1: Tu, porém, vai até o fim. O Senhor Jesus Cristo diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele nos dá a condição. O Senhor Jesus Cristo nos dá a condição, porque em João capítulo 10, o verso 10, ele: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ele nos dá a perseverança para nós seguirmos até o fim. Eu estava vindo com o irmão Misael e nós estávamos falando sobre isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí eu citei uma passagem do Dr. Shedd, né, que faleceu tem alguns 5 anos mais ou menos, e ele diz assim: se você foi salvo pelos seus próprios méritos, porque às vezes a pessoa é salva pelos seus próprios méritos, né? Às vezes a pessoa, quem quer aceitar a Cristo, a pessoa levanta a mão, mas não sabe se aquela pessoa realmente ela se converteu. Então ele diz o seguinte: se você foi salvo pelos seus próprios méritos, pela sua própria vontade, você não vai perseverar até o fim. Agora, se você foi salvo por Jesus Cristo, foi Ele que lhe chamou, né, através da sua graça, através da sua palavra, Ele vai lhe dar condição de você seguir até o fim. Ele vai lhe dar condição, porque a palavra de Deus tem essa condição. Então, os 5 pontos do calvinismo são esses: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, dentro desses 5 pontos é que foi estabelecido a doutrina calvinista, e que muitas igrejas seguem ainda. Aí alguém pode falar: mas é errado? Como eu disse, nós temos que ter base em Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, né? Se você está nele, em Jesus Cristo, você pode observar em Colossenses 1, verso 21, se você não se mover da esperança que há no Evangelho de Jesus Cristo, você será salvo. Se você não se mover, Colossenses, eu lembrei desse versículo agora, Colossenses 1 e verso 23, vai dizer assim, primeiro 21, ele diz assim: a vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Jesus vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O próprio Paulo tinha isso, ele recebeu do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele disse aqui: agora, se você permaneceres fundados e firmes na fé em Cristo Jesus, você vai herdar a herança que está nos preparada no céu, conforme diz a palavra de Deus. Então, o segredo é permanecer, não se mover facilmente. E para não se mover facilmente do Evangelho de Jesus Cristo, você precisa estar firmado na palavra de Deus, observando tudo e retendo bem. Devemos ser crentes, como a Bíblia fala, crentes bereanos, não acreditarmos em tudo que se prega por aí, mas examinarmos a palavra de Deus, examinarmos as Escrituras, porque dela nós teremos a salvação das nossas vidas. Se nós vermos também em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer assim: a nossa eleição vem de Deus. A nossa eleição vem de Deus. Sabendo, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 4 diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, foi Deus que nos elegeu,
O Evangelho de São João, ele vai dizer, no versículo 16: não vos escolhestes vós a mim, mas fui eu que vos escolhi, né, para que você vades e deis fruto. Aí onde está o segredo da eleição? Porque se você diz que é eleito, que você é predestinado, mas as suas obras não lhe dizem isso que você está dizendo, porque se você é salvo em Jesus Cristo, você agora você produz frutos dignos do arrependimento, diz a palavra de Deus. Não pode ser uma pessoa salva em Cristo Jesus se ela não produzir frutos, né? Os frutos que o próprio Paulo fala em Gálatas. E verso 5 diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais somos entre vós por amor de vós. Amém? Então não devemos nos movermos facilmente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então esses são os 5 pontos de Calvino. Em contrapartida, nós temos os 5 pontos do arminianismo, do Armínio, né? Ele também estabeleceu 5 pontos. O primeiro ponto, que é a depravação total, é a mesma coisa do calvinismo. Só que é o seguinte: o calvinismo fala que o homem não tem mais condição de responder, né? Às vezes alguém fala assim, mas o homem caiu. O homem caiu. Quando uma criança cai do colo, por exemplo, até que ponto, se uma criança cair do seu colo, até que ponto aquela criança ela vai ser danificada? Será que vai quebrar o pé? Será que vai quebrar a perna? Será que vai quebrar o braço? Será que vai bater a cabeça? Né? Às vezes pensa nisso aí. O calvinismo diz que o homem, quando ele caiu, ele perdeu toda a sua razão. Ele não consegue mais responder de forma alguma. O arminianismo diz o seguinte: o homem realmente caiu, ele está depravado, mas ele ainda consegue responder, ele ainda tem a consciência de que ele pode responder ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não está apenas ferido, enfermo, inclinado e enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido. E aos seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, exceto quando é animado pela graça divina. Então, veja, todas as suas condições do homem está perdido, ele não tem mais condição de responder o Evangelho, ao menos que a graça de Jesus Cristo venha sobre ele, para que possa animar o coração dele e ele possa responder ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a depravação total, é a mesma coisa do calvinismo. E sobre a expiação no arminianismo, ela é ilimitada, ou seja, ela abrange toda a humanidade, todo mundo. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre por quem? Por todas as pessoas. Ele morreu pelo traficante, ele morreu pelo assassino, ele morreu pelo drogado, pela prostituta, ele morreu por todas essas pessoas. E a morte de Cristo, ela é eficaz, mas ela só se torna eficiente, como eu já falei, ela só se torna eficiente quando a pessoa aceita ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela, através do Evangelho, ela é regenerada e agora ela vive uma nova vida em Cristo. Então, o Evangelho, ela é em expansão ilimitada, é para toda a humanidade. Jesus mesmo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus ele quer que todas as pessoas aceitem ao conhecimento da verdade, venha ter o conhecimento da verdade. Não é apenas uma porção limitada. Se fosse só uma porção limitada, então nós não precisaríamos evangelizar mais. Eu não preciso mais evangelizar, porque
aquela pessoa que está ali, nós não sabemos se ela é salva ou não. E se ela for salva, ela vai para a igreja. Se não for salva, já está condenada. Não, nós não pensamos dessa forma. Nós pensamos que a expiação, ela abrange toda a humanidade através do sangue de Cristo. Então a morte de Cristo satisfaz a justiça de Deus. Somente isso, meus irmãos. É o próprio Deus morrendo pela humanidade. Porque quando o homem peca ali no Jardim do Éden, o homem atingiu a moral de Deus, atingiu a santidade de Deus. E agora, para satisfazer a justiça de Deus, Deus então faz o quê? Envia Cristo Jesus. Agora, é como se aqueles que estivessem lá no deserto, diz a palavra de Deus, que todos que olhassem para aquela serpente de bronze eram curados do seu mal. E agora Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olhai para mim e sereis salvos, diz Isaías. Então todos aqueles, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, que olhar para Cristo Jesus, alcançará essa graça, alcançará essa salvação, porque a Bíblia nos fala que Ele veio para salvar o homem em seu pecado. O próprio Jesus, Ele se assentava na mesa dos escarnecedores, Ele se assentava com pecadores, Ele estava ali no meio daquelas pessoas que não tinham mais condição na sociedade, mas Ele veio salvar o que se havia perdido. Então a morte de Jesus, ela é satisfatória, ela satisfaz. Então Deus predestina a um futuro glorioso. Deus já predestinou a igreja para um futuro glorioso. Deus predestinou a igreja. É como se fosse assim. Eu vou tentar resumir. Existe um navio, e esse navio, ele está indo destino para o porto. Esse navio é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o destino é o céu. Ele está indo lá. O destino é o céu. Aqueles que entrarem nesse navio serão salvos. Aqueles que entrarem nesse navio serão salvos. Farão parte agora da igreja do Senhor Jesus Cristo, do corpo do Senhor Jesus Cristo, e serão salvos. E agora a justiça de Cristo, ela é imputada em nós, né? Então nós temos a expiação agora é o quê? Ilimitada. A expiação, ela se dá para toda a humanidade, né? Através do sangue de Jesus Cristo. E a graça, ela é irresistível. Enquanto lá no Calvinismo, o Calvinismo diz que a graça é irresistível, no arminianismo ela diz que a graça agora pode ser resistida. Por que nós entendemos que a graça pode ser resistida? Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós vemos que lá em Atos tinha uma mulher que estava ali lavando roupa, vendendo púrpura ali no rio. E a Bíblia nos fala que Paulo chegou e pregou o evangelho ali. Diz a Bíblia que Deus abriu o coração dela para que ela pudesse entender o evangelho. Será que ali, naquela beira de rio, não existiam outras pessoas que estavam também ouvindo o evangelho? E por que só Lídia ouviu o evangelho e aceitou o evangelho? Porque ela abriu o coração. As outras pessoas talvez não abriram o coração, né? E aí nós vemos lá em Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, né, e me ouvir, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar e vou cear com ele. Então, a mensagem do evangelho, ela é pregada, mas a mensagem do evangelho, ela pode também ser rejeitada, porque se fosse assim, todo mundo seria salvo, né? Todo mundo seria salvo, mas ela pode ser rejeitada. E isso através da sua livre escolha e vontade, né? Você pode escolher. E diante das suas escolhas, você vai ter as consequências. As consequências, alguém falar, mas fulano, Deus não vai lançar ninguém para o inferno. Deus não lança ninguém para o inferno. A pessoa que decide se ela quer o evangelho ou não de Jesus Cristo.
Se ela quer o Evangelho, ele diz que ele está de braços abertos. Se ela não quer, ela tomou a decisão, que essa decisão o faz ela ir para a perdição. Hein? E por último, nós vemos a segurança do crente. Segurança do crente. Nós temos uma visão diferente dos calvinistas, porque nós, os arminianos, acreditam que o homem ele pode ainda não perder a sua salvação, né? Nós temos a plena certeza da nossa salvação. Nós temos essa plena certeza. Aí você pergunta para mim, mas como é que você sabe que você tem a salvação, que você é salvo? Primeiro que nós vemos em Efésios, capítulo 1, se você me acompanhar, capítulo 1, Efésios, primeiro ele diz o seguinte, capítulo 1 e o verso 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha aí que interessante. Primeiro você ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele agora crido, olha aí, a condição de você ser salvo, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo aqui do Espírito Santo, verso 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Esse selo do Espírito Santo aqui, há de se entender, não é o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, onde os discípulos e mais aquelas 120 pessoas foram revestidas de poder. Não, esse é o selo do Espírito, justamente nesse sentido. Aquele que crê em Cristo Jesus, agora tem o selo do Espírito. E selo do Espírito é propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Lá no Nordeste, meu pai tinha algumas cabeças de gado, e ali o gado ficava lá longe, né, no meio da mata. Então, para não se perder, o que é que se fazia? Um ferro, era um selo garantindo que aquele animal pertencia a ele. A mesma coisa nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e nós temos a certeza que nós somos salvos em Cristo Jesus. Se você não tem essa certeza no seu coração, aí você vai lá em Romanos capítulo 8 e o verso 15. Quem dá essa certeza? Essa certeza quem dá é o Espírito Santo. Olha o que aqui diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e verso 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pela qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica, olha aí onde está o segredo, o mesmo Espírito, que é Espírito em letra maiúscula, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que é letra minúscula, que somos filhos de quem? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então está aqui, o mesmo Espírito de Deus que nos salvou em Cristo Jesus é que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Nos garante. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 6, ele vai dizer o quê? Ele vai falar que o crente tem o capacete da salvação. Por isso, o capacete da salvação é em nossa consciência, que já está impregnada, já foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo, e que agora nós não precisamos mais, temermos, mas devemos estar com esse capacete da salvação em Cristo Jesus. Então nós devemos zelar pela nossa salvação, sim, zelar pela nossa salvação, e sabemos que nós vamos ser garantidos até o final do dia, até o final dos tempos. Jesus vai nos garantir essa salvação, mas nós devemos andar em retidão,
né, em santidade, porque às vezes tem isso ainda. Mas eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Diz a palavra de Deus que nós somos salvos para sermos irrepreensíveis, para andarmos em santidade. Então a pessoa diz assim: eu sou salvo, mas eu ainda continuo praticando as coisas que desagradam a Deus. Aí o que é que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação é esse processo, o processo do chamado, que nós já falamos aqui, aquele que Deus chamou, Ele justificou, e aquele que Ele justificou, Ele também está santificando. Nós estamos sendo santificados a cada dia. Nós vamos agora lavados. O apóstolo Paulo nos fala, no segundo livro de Coríntios, capítulo 7, olha o que ele diz para o povo, para o povo lá de Coríntios, porque o povo de Coríntios vivia numa imundícia e ainda continuavam profetizando, eram crentes, certo? Profetizavam, diz a Bíblia que tinham os 9 dons, continuavam profetizando. Mas o apóstolo Paulo: olha agora, amados, pois que tais promessas, se temos essas promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha que lindo! Somos salvos em Cristo Jesus, temos pecado, mas agora através da santificação que Deus opera em nós, essa santificação é progressiva. Não adianta dizer que você vai se santificar pelas suas próprias mãos, não. Como eu disse, Deus dá condição para você viver uma vida de santificação. E essa santificação é progressiva, é Jesus. Você vai ouvindo a palavra de Deus e Deus vai lhe santificando. Você vai ouvindo a palavra de Deus, que é a água, e a água vai limpando a sua vida. E nessa manhã você já é eleito, você já é predestinado em Cristo Jesus. Então, pense nisso. Pense que a vossa eleição vem de Deus. E não pense que, eu não sou eleito. Não, você é eleito em Cristo Jesus. Você é santificado em Cristo Jesus. Você foi predestinado em Cristo Jesus. E Jesus tem muita coisa para a sua vida. Às vezes os crentes, eles não observam a palavra de Deus. Irmãos, nós temos a palavra de Deus como bússola para a nossa vida, né? Nós somos caminhantes e temos a palavra de Deus para seguirmos até o fim. Então, já são 10h30, eu acho que eu posso abrir também, né, a oportunidade para, se algum irmão queira fazer alguma pergunta, né? Às vezes tem algum irmão que queira fazer uma pergunta, e dentro das nossas limitações, dentro do que a gente pode falar, a gente pode responder. Se a gente não tiver essa condição de responder agora, na próxima aula nós podemos responder, né? Eu trouxe alguns livros aqui, tem uma coleção, depois os irmãos podem procurar. É bem baratinha essa coleção, são 7 livros, e nesses 7 livros ela fala os 5 pontos do arminianismo, e também fala sobre o calvinismo. Então nós temos aqui eleição condicional, temos sobre o pelagianismo, que eu já falei aqui, e temos também sobre a teologia arminiana, porque nós vemos dessa linha doutrinária do arminianismo, né? E vocês podem procurar na internet, pesquisar. Como o irmão Misael falou aqui, a teologia estuda-se quem? Deus. Nós sabemos que nós não podemos estudar Deus. Ninguém é capaz de estudar Deus. Mas nós podemos estudar os seus feitos, né? De Gênesis a Apocalipse nós vemos Deus se manifestar. Deus, ele é um Deus imanente e um Deus transcendente. Por que Deus é um Deus imanente? Porque Deus está acima, num alto e sublime trono, lá longe. Então ele é transcendente, ele está lá longe, mas ao mesmo tempo ele é imanente, porque ele está onde? No nosso coração. Olha que coisa interessante.
está longe lá. A Bíblia diz que os seus pés é o estrado da terra, ele pisa na terra, tão grande que ele é. Mas agora veja aqui só, que ao mesmo tempo, através do Evangelho de Jesus Cristo, ele está no nosso coração. Oh, que maravilha! E nós podemos estudar os seus feitos. Nós não podemos dizer, eu não gosto de teologia. Se você não gosta de teologia, é porque você não gosta de Deus, né? Porque estuda-se Deus. E a palavra de Deus, ela é bússola para as nossas vidas. Então, eu vou ler a conclusão, né, irmão Misael? Pode ler a conclusão? Pode ficar à vontade. Né? E enquanto isso, os irmãos vão preparar uma pergunta, né? Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, eu espero ter em poucas palavras. Nós temos discutido o que é eleição, o que é predestinação nessa manhã. A conclusão diz assim, ó: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Interessante, né? Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, que nós já falamos o termo presciência, ele prevê todas as coisas, ele vai prever quem responde positivamente ao Evangelho, e ele também prevê, olha que interessante, ele prevê também quem responde negativamente. Aí você, mas como que pode? Alguns vão responder positivamente e outros vão responder negativamente. Aí você faz um transplante em uma pessoa. Uma pessoa pode responder positivamente aquele transplante do coração e viver bem, né? E a outra, quando você fizer o transplante, ela pode responder negativamente. E aí? Ela pode morrer. Então, uns vão responder positivamente e outros vão responder negativamente. Certo? Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Irmão, essa conclusão aqui, ela dá uma chave geral da nossa lição. Tá vendo? Segundo a sua presciência, ele nos predestinou. Predestinou os que creriam. Vocês entenderam? Predestinou os que creriam e perseverariam na fé até o fim. Amém? Então, essa conclusão aqui, ela fecha a lição de uma forma tremenda. Amém? Os irmãos, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Já temos? Não. Ninguém quis fazer uma pergunta? Então, vamos orar por eles. Vamos orar, né? Que já são 10h35, já tem 1 hora de aula, né? E eu quero agradecer os irmãos, ao Misael e a todos os irmãos que nessa manhã me ouviram, e que Deus possa abençoar a nossa vida e nós possamos continuar estudando, lendo as Sagradas Escrituras. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tá? Vamos lá? Está bem no horário? Vamos. Graças a Deus por tudo que já ouvimos. Quero agradecer aos irmãos que acompanharam do início ao fim aí. Acho que tivemos um probleminha no início, né? Mas já vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. E os irmãos fiquem à vontade para assistir o início ou assistir novamente por inteiro. O Jura, um abraço aí, Jura. Eu vi que o Jura está online aí desde o início. Outros irmãos, enfim. E não se esqueça que logo mais também teremos nosso culto à noite. Convidamos a todos a participarem e que Deus abençoe a cada um. No seu lar aí, quiser fechar seus olhos, como se quiser ficar em pé, deitado, ajoelhado, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amantíssimo, querido Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade rica e maravilhosa, por esse momento que estivemos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra, do teu louvor, do teu querer, porque tu és um Deus santo, Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, caminhando e continuamos, Senhor, seguindo teus passos, os teus conselhos, porque é isso que nos interessa, Senhor. Porque independente se somos salvos para sempre ou não, Senhor, aquele que permanecer em Ti será salvo. Essa é o que nós cremos. Tem que estar em Ti, porque se não estiver em Ti,
de nada adiantaria. Senhor amado, te peço também por esses que estão assistindo, acompanhando, abençoa a vida de cada um, Senhor. Vai no encontro do coração, abençoando as suas famílias, abençoando os seus lares, cobrindo de bênçãos, de vitória. É o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Foi de 9h30 até 10h30, né? Deus abençoe. Tá, Graciela? Foi um prazer. Deixa eu finalizar. Depois você manda.